Muito boa noite. O futebol pode parar em Moçambique. A Liga Moçambicana de Futebol não tem dinheiro para pagar as linhas aéreas de Moçambique, transportadora oficial de Moçambola. A Liga Moçambicana de Futebol convocou esta sexta-feira a imprensa para anunciar que o Campeonato Nacional de Futebol 2018 vai parar por um tempo indeterminado a partir da 7ª jornada, devido a problemas logísticos no transporte aéreo das equipas. A crise começa antes da 7ª jornada, prevendo-se que os jogos deste fim de semana sejam realizados apenas por equipas que fazem deslocações via terrestre. A paragem do Moçambola deve-se a uma exigência das linhas aéreas de Moçambique de pagamento de mais de 33 milhões de meticais, valor resultante de uma taxa de combustíveis que a Liga Moçambicana de Futebol paga à companhia aérea para que as equipas sejam transportadas. Entretanto, a Liga não tem este dinheiro. As linhas aéreas de Moçambique manifestaram a indisponibilidade para continuar a transportar as delegações desportivas sem um correspondente pagamento imediato. E face a esta situação, o Moçambola será interrompido por tempo indeterminado até o desfecho das negociações em curso com os diferentes parceiros, e é a nossa expectativa que isso aconteça em breve. E com maior realce a questão da taxa sobre os combustíveis. Para ultrapassar o problema, a Liga diz que submeteu um pedido ao governo para que este interviesse no sentido de a Liga Moçambicana de Futebol beneficiasse de isenção da taxa de combustíveis. Iniciamos o diálogo com o governo. As atividades esportivas, e no caso em concreto o Moçambola, o nosso campeonato nacional, esteja isenta desta obrigação financeira ou obrigação fiscal. Esta nossa vontade ainda não foi satisfeita e continuamos a interagir nesse sentido. Sem um governo, só restam os patrocinadores para salvar o principal campeonato de futebol de Moçambique. Nós partimos do campeonato com déficit orçamental e conseguimos chegar ao fim. E nós acreditamos que vamos conseguir chegar ao fim. É uma crise que nós estamos a passar e apontamos as soluções e esperamos que tenhamos soluções, porque todos nós queremos que o Campeonato Nacional decorra a primeira até a última jornada. Ananias Coana afirmou na conferência de imprensa que antes do arranque do Moçambola 2018 já se previa este cenário. 24 professores estrangeiros da escola francesa foram suspensos pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social por exercer funções sem permissão. Estes professores juntam-se a outros 39 suspensos nas mesmas condições em outras escolas. São no total 63 professores e estrangeiros suspensos, supostamente por dar aulas ilegalmente em várias escolas da cidade de Maputo. O caso mais recente foi o do Liceu Gustave Eiffel, a escola francesa, onde 24 professores estrangeiros foram suspensos por não ter o visto de trabalho exigido em Moçambique. Estes docentes não poderão exercer a sua atividade enquanto não cumprirem com os requisitos que estão estabelecidos na lei. Devem, de imediato, procurar legalizar a situação destes docentes. São professores de nacionalidades francesa, espanhola, britânica, sul-africana e portuguesa. A escola francesa reconhece as irregularidades e garante resolver o mais breve possível. O mais grave para nós seria interromper as aulas. Os pais de alunos não seriam prejudicados, os alunos seriam prejudicados e nós precisamos manter a nossa atividade. Então, como vamos fazer? Simplesmente estamos a solicitar a maior compreensão possível para nos deixar o tempo para resolver administrativamente essa situação. As suspensões são fruto das suspensões que o Ministério do Trabalho, na cidade de Maputo, tem vindo a efetuar a estabelecimentos de ensino desde março passado. Este setor está dentro daquilo que é assistência especializada em matérias de contratação de mão de obra estrangeira. E por estar nessa assistência especializada, deve este setor pedir a autorização de trabalho ao ministro que superintende a área do trabalho. Ainda em março, o Ministério do Trabalho suspendeu 34 professores do Colégio Internacional de Maputo. Esta instituição foi multada em 6 milhões e 800 meticais que estão a ser pagos em prestações.
Entretanto, a inspetora-chefe da cidade de Maputo diz que estes não foram os únicos casos, sendo que há escolas cujas atividades tiveram de ser suspensas por irregularidades laborais. As inspeções realizadas pelo Ministério do Trabalho a nível da cidade de Maputo vão abranger também setores como comunicação social e transporte. Neste último, a sobrecarga horária é, até aqui, considerada dos maiores problemas. O Tribunal Judicial da cidade da Beira condenou o guarda prisional Lucas Cobra a 8 anos de prisão por se ter provado o seu envolvimento na fuga de 17 reclusos. Os outros 4 guardas foram absolvidos. O coletivo de juízes da 4ª secção do Tribunal Judicial da cidade da Beira provou que Lucas Cobra introduziu uma arma tipo pistola em princípios de agosto do ano passado na cadeia central da Beira, que depois foi usada pelos prisioneiros identificados apenas pelos nomes Manus e Afonso para fugirem na companhia de outros 15 prisioneiros. Refira-se que para a concretização da fuga, Lucas Cobra abriu na manhã do dia 6 de agosto do ano passado as portas de 6 celas, incluindo as de máxima segurança. Na mesma sentença, o tribunal condenou Manuel Chico por seu envolvimento no crime. Este último era o motorista que transportaria 2 dos 17 fugitivos. Vai o réu José Lucas Cobra, condenado na pena única de 8 anos de prisão efetiva. Vai também o réu Manuel Chico Alfredo Santos, condenado na pena efetiva de 4 anos de prisão maior por cumplicidade na prática do crime de comparticipação no encarregado de guarda de preso. Entretanto, o tribunal absolveu outros 4 guardas prisionais que no dia da fuga encontravam de serviço por não ter-se encontrado provas que os indiciem. Vão absolvidos Correios Antônio Domingos Magub, Antônio D. Verim, Eldon Ies Bieiros e Miguel Luiz Exen, pela prática dos crimes em que vêm iniciados, mandados em paz e em liberdade para casa, podendo a estes serem aplicadas medidas disciplinares. Refira-se que dentre os prisioneiros fugitivos encontram-se os indiciados no roubo de mais de 25 milhões de meticais no Banco Internacional de Moçambique. Há fragilidades no controle e fiscalização da madeira na província da Zambésia. O setor de florestas não dispõe de recursos humanos e materiais suficientes para garantir a fiscalização. A Procuradora-Geral da República reuniu com diversos atores do ramo. Foi uma reunião com vista a estancar a exploração ilegal da madeira. O setor das florestas apontou a falta de meios humanos e materiais como grande constrangimento que fragiliza o setor. Há também a questão de insuficiência de meios circulantes e de comunicação que tem dificultado também os trabalhos de fiscalização e monitoria nas áreas de corte. A nossa fiscalização limita-se apenas, muitas vezes, nos pontos de fiscalização. Isso significa que acabamos atuando depois do mal ter acontecido. Já as organizações madeireiras da província criticaram a falta de responsabilização dos prevaricadores. A falta de responsabilização que deixam passar irregularmente visíveis a olho, sem qualquer questionamento, é frequente e muitas vezes provado por uma série de caminhões que transitam transportando madeira e só são atuados depois de terem passado por mais de 5, 10 ou 15 postos de fiscalização. Nos nossos cortes, temos assistido à invasão de furtivos que, na sua maioria, pautam pelo princípio de ostentação de uma autorização de chefes locais ou líderes comunitários. A Procuradora-Geral da República defendeu neste encontro a necessidade de haver celeridade dos processos ligados à madeira. Para o crime organizado ocorrer, ele penetrou no nosso meio. Aqui só pode haver envolvimentos de fiscais, envolvimento dos líderes comunitários, envolvimento de outros atores que estão no meio de nós. E estiveram a dizer até dos próprios licenciados, que usam as licenças para a tramitação. Então, nós também temos que nos organizar para combater este crime. Neste encontro ficou claro sobre a importância de se estimular as pessoas que fazem denúncia de corte e exploração ilegal da madeira. Afinal, são 3 toneladas e 400 quilogramas de marfim apreendidas pelas alfândegas ontem no porto de Maputo.
Entretanto, membros da Associação dos Transportadores do Porto de Maputo insurgiram-se hoje pela detenção do seu colega que conduzia o caminhão com o contentor que transportava o marfim. Já foi contabilizado e pesado o marfim apreendido esta quinta-feira no Porto de Maputo. Segundo o assessor de imprensa na autoridade tributária, Fernando Tinga, são 867 pontas de marfim que pesam perto de 3,5 toneladas. No mínimo, terão sido abatidos 434 elefantes. Entretanto, esta sexta-feira, os motoristas membros da Associação dos Transportadores do Porto de Maputo manifestaram a sua indignação pela detenção do seu colega que conduzia o caminhão com o marfim. Estes dizem que o seu colega não esteve e nem tinha obrigação de estar no carregamento do caminhão. O dono da mercadoria disse, pode ir porque o carregamento vai demorar. Por essa razão, você pode ir para casa, depois vamos te chamar quando for para levar o caminhão. Porque ele só vem levar o caminhão, o que entra ele não tem nada a responder. Quem responde é o homem. Tem acontecido isso de os donos da mercadoria dispensar o motorista? Tem sido constante isso aí, tem sido constante. Apanhamos condutor carregado, é só chegar a grua carregar ou então se está no caminhão, só levar o caminhão e ir para o porto. Porque quem assiste é o alfandegário. Sim, isso é o contentor. Preocupado está também o proprietário do caminhão, que diz não entender a atitude das autoridades policiais. Nós, da mercadoria, na própria mercadoria, nós não sabemos, mandam deixar o caminhão. Neste caso, o que aconteceu é que os caminhões foram lá um dia antes, chegaram lá, disseram para deixar os caminhões, vão fazer o enchimento da mercadoria, que voltassem no dia seguinte para vir levar os caminhões. Ligaram, já está pronto, chegaram lá, pegaram os caminhões, vieram diretamente para aqui para o porto. Porque, já selado, porque se os motoristas soubessem que o que estão a carregar não vinham se entregar no porto, sabendo e conhecem quais são as regras do porto. Nunca iam vir com o caminhão sabendo que tem mercadoria ali, não sei o que é para ir entrar no scan. Em contacto telefônico, o assessor de imprensa da autoridade tributária garantiu que decorria uma investigação interna para se apurar o possível envolvimento de funcionários neste crime. A STV tentou contactar a empresa chinesa New Light, apontada como proprietária da mercadoria. Porém, no endereço indicado, a nossa reportagem apenas se deparou com um muro alto, com portão trancado, sem reclame e sem ninguém para atender, num local ermo da zona de Beluluane. O Instituto Industrial Eduardo Mondlane de Inhambane está com dificuldades de pagar faturas de energia. A dívida de cerca de 600 mil meticais obrigou a empresa Eletricidade de Moçambique a cortar o fornecimento de energia à instituição e a situação está a comprometer as aulas práticas. Diga-se, é um dos maiores, se não o maior instituto industrial a nível da província de Inhambane, que viu-se interrompido o fornecimento da corrente elétrica da rede nacional desde esta quinta-feira, devido ao valor acumulado em dívida que ascende aos 600 mil meticais. A situação está a colocar em causa as aulas práticas, para além de condicionar as aulas do curso noturno e o funcionamento normal do resto da escola. A realidade está a deixar inconsolável a direção do instituto. Se arrasta desde o ano passado, esta insuficiência, íamos negociando com a empresa, mas até que ontem veio cortar a energia. Sim, sim. O que é que isto significa em prejuízos para a instituição? Os prejuízos começaram mesmo ontem. Os alunos noturnos não tiveram aulas, provavelmente hoje também poderão não ter. E as oficinas não estão a funcionar, o setor administrativo também tem todos os computadores paralisados por aí. Com a reabilitação da escola de 2012 a 2013, foi alocado um PT para garantir a qualidade de energia fornecida, facto que se associa para que o valor das faturas mensais seja exorbitante e assustador, aliado ao déficit orçamental que sofreu redução de pouco mais de 2 milhões de meticais para os atuais 810 mil meticais. Neste momento estamos a falar por ali 80, 85, 87 mil. Neste caso, são 87 mil meticais. Mas a que se deveu concretamente? O que aconteceu? Por execuidade orçamental. O orçamento comunicado no ano passado esgotou-se muito cedo. Este ano tivemos uma nova comunicação,
mas é um valor que não chega a cobrir as despesas das dívidas contraídas no ano passado e muito menos para o funcionamento de 2018. O Instituto também corre o risco de ficar sem água potável devido ao aviso de corte emitido pela empresa com uma dívida acumulada de cerca de 200 mil meticais. Moçambique e Madagascar vão cooperar na pesca de atum e no combate à pesca ilegal. A informação foi avançada hoje durante a visita de um dia que o ministro das Pescas de Madagascar faz ao país. Além de ser vizinho, Madagascar partilha o canal de Moçambique. É neste contexto que o ministro das Pescas de Madagascar visitou Moçambique pela primeira vez. Gilbert François reuniu-se com seu homólogo moçambicano, conheceu a Administração Nacional de Pescas e visitou o porto de Maputo, onde se inteirou do seu funcionamento. Depois da reunião de trabalho entre os dois ministros, ficou acordado que Moçambique e Madagascar deverão explorar em conjunto os recursos pesqueiros, com destaque para o atum. Abordamos aspectos ligados à necessidade de incrementarmos a nossa cooperação bilateral no âmbito das pescas, essencialmente, e com ênfase para a pesca do atum. Combater a pesca ilegal também faz parte das preocupações dos dois países, daí que esta será também uma área de cooperação. Temos de nos dar as mãos para combater, sobretudo, a pesca ilegal, porque senão perdemos todos. Não adianta falarmos do que um país tem, porque se há alguém que rouba os recursos, todos os esforços serão em vão. A visita do ministro das Pescas de Madagascar teve a duração de um dia e os entendimentos alcançados com a parte moçambicana serão harmonizados e transformados em memorando de entendimento a ser assinado pelos dois países. Agora um salto à África do Sul, onde o corpo de Winnie Mandela foi transportado hoje da morgue para ser velado durante a noite na sua residência em Soweto. Milhares de pessoas saíram às ruas de Soweto para saudar aquela que consideram ser a mãe dos sul-africanos. E na tarde desta sexta-feira, o corpo de Winnie Madikizela Mandela foi levado do hospital para a sua residência aqui em Soweto, onde durante a noite vai decorrer a vigília com a família e também com os residentes desta zona de Soweto, onde Winnie Madikizela Mandela viveu praticamente a sua vida toda. As estradas aqui ao longo de Soweto ficaram completamente intransitáveis porque a população saiu à rua para receber a mãe da nação sul-africana. Entre cânticos e danças, os sul-africanos, vindos de vários cantos do país, receberam em Soweto o corpo de Winnie Mandela. A polícia foi chamada a garantir a ordem para evitar incidentes e os sul-africanos dizem que esta é a melhor forma de chorar e celebrar Winnie Mandela. Ela disse que nos abandonaria aqui em Soweto. Ela ficou sempre conosco. Winnie era muito inteligente e não quis ir a nenhum outro sítio, mesmo quando Mandela foi preso. Se fosse uma outra mulher, teria ido fazer outros filhos com um outro homem. Mas ela ficou aqui à espera de Mandela. Viva Winnie! Viva Winnie! Viva! Viva! I'm here because of Winnie Mandela, our mother. Estamos aqui pela nossa mãe Winnie Mandela. Estamos aqui porque reconhecemos que estamos livres por causa dela. Estamos em paz por causa dela. É importante que transmitamos às próximas gerações, às crianças, para que possam ter o real caráter de Winnie Mandela, a nossa mãe. Os residentes de Soweto dizem que vão passar a noite mesmo em casa da Winnie Mandela, até que amanhã possam acompanhá-la até a sua última morada. Francisco Mandade, Pedro Wamba, de Soweto, Press TV.
Músicos, equipas de televisão, pessoal de decorações, entre outros técnicos, estiveram esta sexta-feira a preparar a cerimónia fúnebre de Winnie Mandela, que terá lugar este sábado no Orlando Stadium. Acabamos de acompanhar imagens dos momentos de preparativos para o funeral de Winnie Mandela. Portanto, a qualquer momento poderemos recuperar esta informação. A esta altura, o Presidente da República, Filipe Nunes, esteve a cumprir hoje com o seu segundo dia de trabalho à província de Cabo Delgado. Vamos às incidências da visita de Filipe Nunes àquela província nortenha do país. O Presidente da República iniciou o seu segundo dia da sua estadia em Cabo Delgado com trabalhos no distrito de Muidumbe, seguindo depois para Moeda, onde na manhã desta sexta-feira inaugurou o centro de saúde do posto administrativo de Ingapa, cerca de 54 quilómetros da sede do distrito. O novo centro de saúde foi construído para oferecer vários serviços a cerca de 45 mil habitantes. Inauguramos a maternidade. Normalmente costuma ser inaugurada por um governador, ministro, mas eu disse, Napa, como há 40 e tal mil pessoas, deixa-me pessoalmente ir ver onde tratavam antes e onde passarão a tratar, para eu ter a maior sensibilidade. Aquela maternidade e centro de saúde já é muito melhor do que aquela baraca que havia antes. A população agradeceu o gesto do governo, mas mesmo assim não deixou de apresentar as suas inquietações. Respondendo, o chefe do Estado referiu que as preocupações apresentadas têm a ver com a necessidade de mais serviços. Na mesma ocasião, Filipe Nunes encorajou a população à produtividade e à vigilância. A população do posto administrativo de Ingapa clama de não haver uma nova divisão administrativa, que o posto administrativo de Ingapa passasse a categoria de um distrito por ser muito populoso. Ainda este posto administrativo existe muitos antigos combatentes que ainda não estão a beneficiar dos seus bônus de pensão. Sua Excelência Presidente da República de Moçambique, a maior parte da população do posto administrativo bebe água imprópria buscando nos rios. Não só. A população daqui vive de carência de novas tecnologias, não tem rede pública de energia de hora baixa, rede de telefonia móvel, não tem escola secundária, péssimas condições de via de acesso moeda amigomano. Temos que começar a criar infraestruturas aqui. Falaram do sistema de água que não há. Um distrito onde não há água não é muito bom. É primeiro trazer água, depois pode chamar de distrito. Vamos aumentar a produção. Algumas reclamações que estão a fazer aqui é exatamente porque a nossa produção é pequena. Se for muita, nós vamos resolver essas preocupações. Vem na vossa mensagem sobre os malfeitores aqui em Mocimboa da Praia. Estão a tentar entrar em Nangades, não estão a aguentar, estão a levar porrada. Nós temos que ser muito vigilantes perante essa gente. Nós já apanhamos alguns, procuramos ver, nem sequer sabe uma palavra sobre o Alcorão. No período da tarde, o Presidente da República manteve encontros separados com membros do Governo Distrital e organizações sociais. Extrato da visita do Presidente da República ao posto administrativo de Ingapa, onde também efetuou a inauguração de um centro de saúde no distrito de Moeda, depois de, ao longo da manhã, ter trabalhado no distrito de Muidumbe, em Cabo Delgado. Saímos a esta altura para uma curta pausa, voltamos já a seguir com o melhor da informação. Até já. WFT é combinar aquele vestido, uma saída à noite com as amigas e postar as fotos no Facebook. WFT é
Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. O Movimento Democrático de Moçambique reúne-se neste fim de semana na cidade da Beira, com as atenções viradas para os próximos pleitos eleitorais, passando pelo debate do pacote de descentralização e regulamentos internos. Foi na voz do porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique e numa conferência de imprensa que este partido anunciou que estará reunido na Beira neste sábado e domingo, em segunda sessão do Conselho Nacional, para essencialmente preparar a sua participação nas eleições autárquicas deste ano e gerais de 2019. Cada eleição tem uma sua característica e, por ter a sua característica, permite que cada passo que se dá no processo tire-se alguma vantagem para permitir que o processo subsequente seja planificado da melhor forma possível. Portanto, a partir da não pula das eleições intercalares, acabamos entendendo vários fenómenos e esses fenómenos serão úteis nos próximos tempos. Na mesma reunião, o MDM irá debater o relatório da sua bancada em torno do pacote da descentralização. É importante que haja uma revisão da Constituição, porque sempre o MDM esteve a mão de cima para que a Constituição moçambicana seja revista, porque está desenquadrada em vários outros aspectos, não só de descentralização, há vários outros aspectos que precisam ser revistos. Portanto, o que se precisa é que a Constituição deixe até ao cidadão e o cidadão dê a sua opinião em relação àquilo que é a lei que regula o Estado moçambicano. Um outro tema que será debatido na reunião em alusão tem a ver com os regimentos do próprio Conselho Nacional e os planos de atividade das Ligas da Mulher e da Juventude. A artista Maria Pinto de Sá e a vice-reitora da Unizambese exortam as mulheres moçambicanas a acreditarem que elas têm capacidade para enfrentar quaisquer adversidades da vida, de modo a poderem se afirmar na sociedade. Eu acho que as mulheres têm que ter atitude, as mulheres têm que ter coragem. As mulheres não se podem pôr na posição de que, coitadinha de mim, eu sou vítima desta situação ou daquela. Foi desta forma que a artista Maria Pinto de Sá começou a exortar as mulheres moçambicanas a tomarem atitudes positivas de modo a contribuírem para a construção de uma sociedade forte e com lideranças femininas igualmente fortes. As coisas não caem do céu. As pessoas têm que lutar por aquilo que gostam, por aquilo que querem e por aquilo que acreditam. A pessoa tem que se opor não só pela atitude que tem, como pelo seu trabalho, pelo demonstrar o seu valor. Enquanto isso, a vice-reitora da Unizambese referiu que quando as mulheres estão perante dificuldades na vida social ou profissional, que não as relacionem com a morte. Independentemente de seres mulher ou homem, quando a pessoa tem poder, os outros sempre olham, porque não eu. Então, e há sempre conflito nisto. E tu tens que ter a capacidade de dizer assim, tudo bem, é um conflito, mas eu tenho que superar este conflito, tenho que ir para frente. Porque o que tem que nos motivar não é o conflito em si, mas aquilo que a pessoa tem para fazer, que é o trabalho. As duas figuras falavam no final de um encontro de mulheres inserido nas comemorações da Semana da Mulher Moçambicana, sob o lema Liderança no Feminino, promovido pela Cornelde em parceria com a Atitude, uma empresa moçambicana ligada à consultoria dos recursos humanos. A melhor forma de superação é ouvindo histórias na primeira pessoa de mulheres que tiveram sucesso. Deixo uma recomendação de se inspirarem na história destas mulheres e pensarem em questões como persistência, muita dedicação, trabalho árduo e, acima de tudo, honestidade, que são estas componentes que são a chave do sucesso, e ter a atitude proativa. A província da Zambésia desdobra-se para atingir a meta de pouco mais de 2 milhões de crianças na campanha contra sarampo, de vacinação contra sarampo e varíola. A cantora Neima, embaixadora da Unicef para a área da saúde, está na Zambésia para apoiar na sensibilização. Desde que iniciou a campanha no passado dia 9, Zambésia já vacinou mais de 1.500.000 crianças. E quando faltam 2 dias para terminar, a embaixadora da Unicef para a Saúde está na Zambésia para mobilizar mais crianças para continuar a aderir à campanha.
Estou cá para incentivar as mães, para que levem os seus filhos aos postos de saúde, porque a campanha iniciou no dia 9 e vai até dia 15, então espero que todas as mães encarregadas de educação e não só estejam informados, e já sei, né, que estão informados, porque pelo menos porque eu tenho conhecimento aqui na Zambésia, mais do que 50% já foi atingido, então no 5º dia isso é muito bom. O governador Abdul Razak apelou na localidade de Namacata mais a vacinar seus filhos e a privilegiar a alimentação da criança nos primeiros 3 anos de vida. Depois dos 6 meses já podemos dar outra comida, e é fundamental que até 3 anos de vida devemos prestar uma atenção muito especial à alimentação da criança, porque se ela for bem alimentada, se tiver o amor dos pais, se tiver o carinho dos pais, se for bem tratada quando for criança, ela vai crescer muito melhor, em muito melhores condições. Os primeiros 3 anos de vida de uma criança são muito importantes para o seu desenvolvimento futuro. A campanha de vacinação termina próximo domingo. Vamos olhar o mundo. A Rússia não afasta a possibilidade de uma guerra contra o Ocidente caso os Estados Unidos e seus aliados ataquem o regime sírio de Bashar al-Assad. De acordo com o embaixador russo nas Nações Unidas, Vasily Nebenzia, a Rússia poderá envolver-se em guerra com os Estados Unidos da América e seus aliados, caso estes decidam atacar o regime de Bashar al-Assad. O suposto ataque químico em Douma, território sírio, suscitou preocupação nos Estados Unidos, Reino Unido e França, que suspeitam que o regime de Bashar al-Assad terá sido autor do massacre que matou mais de 40 pessoas e feriu milhares. Embora o presidente francês Emmanuel Macron diga ter certeza que o regime sírio usou armas químicas, o governo de Moscou e o presidente sírio negam todas as acusações. O presidente Donald Trump havia prometido lançar mísseis contra a Síria, tendo esta quinta-feira moderado sua decisão depois de uma conversa com seus aliados e agentes de segurança dos Estados Unidos. Tudo poderá depender dos resultados da investigação da Organização para a Proibição de Armas Químicas, que começa este sábado. Esta quinta-feira, a Rússia pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para alertar sobre os riscos de uma guerra entre potências mundiais. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado para as principais cidades moçambicanas. Aí está a cidade de Maputo amanhã irá registrar uma máxima de 32 graus e uma mínima de 18, 30 graus de máxima para Xai-Xai, 19 de mínima, 31 graus de máxima para Inhambane e 21 de mínima. No centro do país, 31 de máxima para Tete, 24 de mínima, Chimoio 26 de máxima e 16 de mínima, Beira 28 de máxima e 23 de mínima, Climane terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 23. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 24 graus e uma mínima de 16, 31 de máxima para Pemba e 23 de mínima, enquanto que Nampula irá registrar uma máxima de 29 graus e uma mínima de 22. Até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida. Foram detidos pela polícia no Chimoio, suspeitos de terem falsificado ingressos para os Jogos do Teste África, o que causou um prejuízo de mais de 400 mil meticais. Deste grupo está um jogador da equipa. Este indivíduo, que foi recolhido às celas da 2ª Esquadra em Chimoio, nesta sexta-feira, com recurso a esta impressora, viciava os bilhetes. Para dar credibilidade ao negócio, Tentinho, jogador dos Fabris do Planalto, tinha, de acordo com a sua confissão, a missão de convencer os adeptos de que aqueles ingressos pertenciam àquela coletividade. Eles disseram que estavam a fazer as cópias para aumentar algumas senhas, porque no campo já não tinham, e tinham sido mandados com a própria direção do campo. Nesse dia, o jogador Tentinho, quantos bilhetes conseguiu falsificar? O jogador Tentinho, mais ou menos por aí 3. Não falsifiquei nenhum. E quem falsificou? Quem falsificou os bilhetes? Sei lá, eu fiz de comprar também com alguém. Comprou quantos bilhetes falsos? Um bilhete só.
Estes outros indivíduos, tidos como integrantes do grupo, dizem que foram meros compradores dos referidos bilhetes e foram detidos por proceder à revenda dos mesmos. Daquelas pessoas que eu vi que revendiam o bilhete, eu vi que estavam presos. Então, daquilo que eu vi, então vou correr aqui na esquadra para testemunhar que fui eu que revendi os bilhetes a eles. Então, para mim só foi isso que aconteceu. E logo acabei por ficando aqui mesmo. Só para se ter uma ideia, um bilhete destes falsificado rendia a este grupo pouco mais de 100 meticais. E a direção do África diz que o jogador Tentinho, também indiciado de pertencer a este grupo, deverá ser expulso da coletividade. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Amélia Cabral Chavana foi empossada hoje diretora-geral do Fundo de Promoção Desportiva. Na ocasião, Carlos Agostinho do Rosário, o primeiro-ministro, desafiou Chavana a fazer parcerias que permitam criar autossustentabilidade financeira na gestão do património desportivo nacional. O basquetebolista assume o cargo de diretora-geral do Fundo de Promoção Desportiva no cenário em que o complexo desportivo de Zimpeto tem apresentado prejuízos financeiros no balancete da instituição, para além de outras infraestruturas desportivas que podem transformar-se em elefantes brancos devido a problemas na sua manutenção. E é nesse sentido que o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário desafiou Amélia Cabral Chavana a fazer parcerias que permitam criar autossustentabilidade financeira na gestão do património desportivo. É necessário que o Fundo de Promoção Desportiva promova políticas e programas, mobilize e assegure a aplicação criteriosa dos recursos financeiros e outros meios à sua disposição. O Fundo da Promoção Desportiva deverá, entre outras ações, fazer o seguinte: mobilizar e assegurar recursos para a construção e reabilitação de infraestruturas desportivas nas cidades, vilas, comunidades, bairros e escolas. Conhecedora da casa, até porque já foi diretora nacional do desporto, Chavana assegurou tudo fazer para que o Fundo de Promoção Desportiva seja cada vez menos dependente do orçamento do Estado. O grande desafio é criar a sustentabilidade do Fundo de Promoção Desportiva. Temos as infraestruturas esportivas e é preciso que elas gerem receitas, que é para o nosso maior beneficiário, que é o desporto. Nós já temos o Estádio Nacional do Zimpeto, temos outras infraestruturas esportivas, é preciso rentabilizá-la para que elas próprias criem a sua autossustentabilidade. Chavana sucede a Hélio Sarmento no cargo de diretora-geral do Fundo de Promoção Desportiva. A Seleção Nacional de Futebol Mambas deixa um lugar no ranking da FIFA e ocupa agora a 106ª posição com 311 pontos na hierarquia mundial, de acordo com a atualização feita esta quinta-feira. O combinado nacional, que não jogou nas duas últimas datas FIFA, precisamente em novembro de 2017 e março de 2018, encontra-se na 26ª posição na lista das melhores seleções africanas com 311 pontos. Os Mambas estão atrás da Zâmbia, seu adversário no grupo K de qualificação para CAN 2019, que se encontra na 78ª posição na tabela geral e 17ª a nível do continente africano. E também da Guiné-Bissau, que apesar de ter caído 8 posições, ocupa na tabela a posição 104 com 330 pontos. A seleção nacional está, no entanto, melhor posicionada que a Namíbia, ocupando a posição 107 com 305 pontos. Os Mambas somente voltam a entrar em cena nas eliminatórias para o CAN 2019 em setembro próximo, quando defrontarem a Guiné-Bissau em jogo da segunda jornada do grupo K. Pelo meio, ou seja, entre maio e junho, irão disputar o torneio da COSAFA, prova que servirá, segundo Abel Xavier, selecionador nacional, de preparação para embate com a Guiné-Bissau. O ranking da FIFA continua a ser liderado pela Alemanha, campeã mundial, com 1.533 pontos, seguida do Brasil, com 1.384. A Bélgica segue na terceira posição, com 1.346 pontos, enquanto Portugal é quarto classificado, com 1.306 pontos.
As notícias estarão em modo permanente na SV Notícias no Noite Informativa. É o ponto final do jornal. Graças pela atenção dispensada. Tenham uma ótima noite. Tenham uma grande sexta 13.